A paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Daniel. Bem-vindo ao canal Detalhes Bíblicos Tetelestai. Hoje falaremos sobre o texto Rico e o Lázaro. A oração feita do inferno, respondida, mas não atendida. Vamos ao primeiro versículo. Lucas 16 e 19. Versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. A veste dele de púrpura era uma veste da realeza. Nobreza, sacerdotes, esses utilizavam vestes de púrpura. E o linho fino era sofisticação, elegância, coisa de rico, vestes de rico. E vivia todos os dias regalada esplendidamente. O que seria essa vida regalada e essa esplendidamente? Regalada vem de regalia e esplêndido de esplendidamente. Ambos dizem privilégio, direito de realeza, grandioso, respeitado, admirado pela sua riqueza, influente por sua posição financeira. Então essa era a condição do homem rico. Havia também um certo mendigo. Mendigo, homem pobre, bem pobre, mendigo, chamado Lázaro, que jazia. O que significa a palavra jazia? Jazia vem do jaz, usado muito para sepultura. Aqui jaz um rei, aqui jaz um herói de guerra. No caso jazia, vamos entender. No texto diz que ele jazia à porta daquele quem? Do homem rico. Jazia, que é o jaz. Jazia é o passado, né? Ação de parecer morto, aspecto de morte, imóvel, esquecido, excluído, morto. Então ele jazia à porta daquele, ou seja, ele ficava ali, não saía dali. Vamos para o 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Que migalhas são essas? Essas migalhas, quando os ricos comiam, com seus banquetes, carnes, normalmente era carne, né? Aquelas carnes gigantes, ou seja, aqueles pratos chiques, eles comiam com as mãos, não era talher igual é hoje. Então eles comiam, se melecavam lá, a mão, os dedos, e eles pegavam, e tinham pães que ficavam do lado, mas não para comer. Aqueles pães era para pegar o pão e passar assim, ó, nos dedos, passar na boca. Aqueles pães era para limpar, para tirar a gordura da mão. E essa migalha que caía era essa que Lázaro desejava, de tanto que fome que ele passava. Vamos continuando. E os próprios cães vinham lamber as chagas. Lázaro tinha chagas. E a lambida do cão. A lambida do cão serve para quê? A lambida do cão é um alívio. Um alívio momentâneo. Porque a saliva do cão ela traz irritações na pele, inchaço, vermelhidão, pode dar pulso, pode trazer bactéria. Mas momentaneamente é um alívio. É um alívio que ele tem para chagas, que coça, como uma coceira. Vai lá, coça, é um alívio. Mas pode ser que esteja machucando, que o verdadeiro motivo seria um remédio adequado, seria um tratamento. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Até aqui, o rico vestia-se bem, vivia de regalado e esplendidamente a sua vida. E o mendigo, à porta daquele do rico, desejando ali as migalhas. Então, como ele jazia ali, quando ele não saía dali, ele deveria se alimentar do quê? Ou alguém dava de vez em quando lembrava dele alguma coisa, ou ele pegava do lixo. Não é novidade você ver mendigos mexendo nos lixos. Então é uma possibilidade. E mesmo que ele recebesse alguma coisa assim quase todos os dias, não era suficiente, porque ele passava fome, ele desejava migalhas da limpeza ali da mão e da boca. Ok? Continuando.
Morreu o rico e morreu o pobre. O texto diz, ó, presta atenção. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Não fala do corpo do mendigo. O que acontecia com os mendigos? Normalmente eles eram queimados, jogados nos lixões, como indigente, colocavam fogo nos lixões e queimavam o mendigo. A não ser que tivesse algum parente ou alguém que fosse lá, pegava o corpo e dava um sepultamento, mas não era comum. Os mendigos eram jogados lá, enterrado não, queimado como indigente junto com o lixão. E morreu também o rico e foi sepultado. Ah, esse foi sepultado. Honrarias, choradeiras, tudo que tem direito o rico aí, gente importante, tudo pro sepultamento do rico. Ok? Ambos morreram. E no Hades ergueu os olhos, estando tormentos. Quem ergueu os olhos? O rico. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Abraão aqui é o próprio Deus, né? Pai Abraão, Deus de Abraão. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Vamos entender esse versículo. Quando ele diz para Lázaro relar na água e colocar na língua dele, o que ele está pedindo? Aquilo ali ia resolver o problema dele? Ia tirar ele daquela chama? Não. Mas aquilo ali ia dar um alívio. Porém, vamos continuar o texto, não será possível esse alívio. Porque estou atormentado nesta chama. Então, atormentado aqui está no singular. Então, é pessoal, é sozinho ali o sofrimento, na chama, o tormento é... Não tem como, ninguém para conversar, não tem ninguém para bater papo ali, para dividir a dor. É um sofrimento terrivelmente contínuo, porque é um tormento sozinho. Nessa terra, às vezes a pessoa sofre com algum problema, porém quando ela dorme tem um alívio. Lá nem esse dedinho aí na língua molhado não foi possível. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Quando ele fala pai Abraão aqui, Abraão, meu pai, ele conhecia a palavra, ele era conhecedor, ele era da realeza, tinha contato com sacerdotes, ele era instruído da palavra. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, em Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então, tinha o local de tormento, de sofrimento, tinha o abismo e tinha o local de consolo, o Hades. O Hades era assim antigamente: local de consolo, abismo, local de sofrimento. Vamos a entender aqui como que era esse abismo. Apocalipse 11 fala que nesse abismo, além de ter esse abismo que ninguém conseguia passar por ele, ainda tinha um anjo, um demônio lá, cuidando para que isso não acontecesse. Apocalipse 9 e 11. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apollyon. Então esse anjo do abismo, o que ele estava fazendo lá? Ele era necessário lá? Não. Mas para tirar até aquele pinguinho de esperança de sair dali, não tem como sair, é impossível. Mas aquele pingo de esperança ele também tirava. O anjo estava lá para não ter nada. Nada, só tormento. Nem um tiquinho de alívio, nem de esperança. Vamos voltar ao texto. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai. Mandes quem? Mandes Lázaro. Lázaro ali não estava como mendigo, Lázaro ali estava vistoso. O corpo de mendigo, cheio de chagas, ficou na terra. Ok?
Quem desceu foi a alma com o corpo. A alma, né? A alma não é igual, seja qual a forma que ela tem, né? Mas é parecido com o corpo, com a feição, porque o rico reconheceu Lázaro, né? Ele sabia quem era Lázaro. E disse ele: rogo-te, pois, ao Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele. Então aqui aconteceu em que época? Na época de Moisés e dos profetas. Foi nesse tempo que este acontecimento ocorreu. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos ressuscite. Uma questão interessante é essa parte que ele falou, que se fosse um dos mortos, eles acreditariam. Isso aconteceu no Novo Testamento. Vamos dar uma lida no texto? Em João 12, 9, 10 e 11. João 12, 9, 10 e 11 fala sobre Lázaro, que ressuscitou. E vamos ler o texto. João 12, 9. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, quem ressuscitara dos mortos. Então, por curiosidades, muitos foram ali ver Lázaro, o que ressuscitou. O 10. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Então ele mal ressuscitou, já queria matar Lázaro. Isso que não era nem ele que estava pregando, era Jesus, mas o seguidor de Jesus já estava querendo matá-lo. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Então, por causa da ressurreição do Lázaro, criam em Jesus. Então, de certa forma, o que o rico disse tinha um pouco de possibilidade, né? Mas isso lhe foi negado. Agora vamos entender a parte do crer. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Crer em Jesus é suficiente para ser salvo? Tiago 2 e 19. Vamos para Tiago 2 e 19. Aqui, Tiago 2 e 19 fala sobre os demônios, ó. Também os demônios, a segunda parte B. Também os demônios o crê e estremecem. E demônio vai para o céu? Não vai para o céu. Então, só crer também não é o suficiente. Tem que crer e seguir. Glória a Deus. Falamos dos abismos, falamos da curiosidade. Bem, se você gostou da mensagem, deixe seu like, se inscreva no canal. Deus te abençoe.